Muito bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos chegando aqui no nosso canal mais este dia, um dia de domingo para louvarmos, bendizermos e glorificarmos o nome do Senhor. O dia também de ir à casa do Senhor, louvar o seu nome e vamos estar alegres, porque, como diz o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa leitura e encerrando o Evangelho de João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, classificados como evangelhos. Então, meus irmãos, vamos estar aqui hoje encerrando. Hoje a nossa leitura vai ser menor, porque apenas para encerrar o livro de João faltam 3 capítulos. Então, hoje a nossa leitura vai ser um pouco menor, para depois, amanhã, se assim Deus nos permitir, estarmos iniciando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos então à nossa leitura de hoje, no momento reservado do seu dia, que está bem ao amanhecer, o sol se projetando aqui atrás, e vamos louvar o nome do Senhor pela esta bênção e oportunidade de vida que nos concede. E como diz o Senhor, que estejamos meditando de dia e de noite na sua palavra, para não apartarmos dela, porque nós temos nela a vida eterna, a palavra do Senhor, a firmeza da verdade. Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, capítulo 19, com a Bíblia na mão, vamos lá fazer a nossa leitura de hoje. João, capítulo 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam, viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão, escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com uma coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar, crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu, nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Então entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandá-lo crucificá-lo. Jesus respondeu, o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou, se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra.
Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pegaram Jesus na cruz. Perdão, irmãos. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida, numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus,
viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Oh, Jesus! Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham estendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, aleluia. Mas não o reconheceu.
Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Aleluia. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Aleluia! Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles.
Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado por mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo,
perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda outras, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia! E aqui, meus irmãos, terminou a leitura do Evangelho de João. Que maravilha, que tremendo! Que tremendo servir a este Deus, este Jesus tão maravilhoso, que morreu, sim, morreu, aleluia. Morreu para cumprir o seu propósito, a sua missão da redenção. E hoje está vivo à direita de Deus Pai, intercede por nós através do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. E Ele mesmo nos deixou a sua palavra, inspirou os seus filhos, os seus servos, para estar deixando escrito sobre a sua história, sobre os seus feitos. E aqui, meus irmãos, nós vimos quando ele confronta o Tomé e mostra a Tomé as marcas das mãos, e diz: pode colocar o dedo, porque ele disse que ele só ia crer assim, se ele colocasse o dedo, se ele tocasse no lado furado com aquela lança. Oh, irmãos, que dor, que coisa tremenda que o nosso Deus passou por nós. E Tomé ainda disse isso. Eles não entendiam que era necessário que Jesus ressuscitasse, porque o Senhor disse que ninguém tomava a vida dele, ele entregava por muitos a vida dele, mas ele tinha o poder de dar, o poder que foi dado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele tinha o poder de dar e o poder de tornar a tomá-la. E assim o Senhor ressuscitou, aleluia, consumando a obra da redenção para nos dar vida. Nele temos vida e vida em abundância, porque aonde abundou o pecado que fez com que houvesse a nossa morte espiritual, a nossa separação de Deus, superabundou, quer dizer, ficou além, por cima, a graça de Deus sobre nós, através da redenção que Ele nos proporciona. Então, nos entregando a Jesus, nessa vida de pecado que vivíamos, quando o reconhecemos como Salvador, superabundou sobre nós a sua graça, aleluia, aleluia. E quando ele mostra isso, como eu estava falando, irmãos, pode tocar, veja as marcas. Tomé disse, aqui no versículo 28 do capítulo 20, meu Senhor e meu Deus. Aí o Senhor lhe pergunta, você creu porque viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia, glória a Deus. Somos felizes, irmãos, porque nós cremos no Senhor Jesus. Ainda não o vimos, porque Deus é Espírito, Jesus está no seu corpo glorioso, espiritual, nós ainda não o vimos, a não ser aqueles a quem Ele quer se revelar, mas nós não o vimos porque Ele é Espírito, mas nós cremos, aleluia. Então a fé
crer no que você não vê, e eu creio, aleluia, eu creio nesse Deus, creia você também, porque o Senhor tem fonte de água viva para jorrar dentro de você, e como Ele disse, essa palavra ainda ressoa. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Creia em Jesus, creia na salvação que Ele lhe oferece, não endureça o seu coração, porque aquele que crê está salvo e aquele que não crê está condenado. Então a sentença já está feita. Você crê? Você tem o Filho, você tem a vida eterna. Você não crê? Você já está condenado à morte e separação espiritual eterna de Deus. Você tem a escolha da vida e da morte. O que você vai escolher? O Senhor Jesus no seu coração. Ele deseja que você o escolha. Escolha Ele. Não faça como aqueles líderes judeus e o povo judeu. Mata, mata, crucifica. Escolha Jesus, aceite Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus é chegado para a sua vida. Aceite Jesus como Salvador. Nós temos estado aqui nesses dias lendo a palavra do Senhor, no nosso objetivo de ler todas as Sagradas Escrituras. No decorrer de um ano, esse foi o nosso propósito. Nós estávamos lendo apenas e o Senhor incomodando para que falássemos algo mais, porque o Senhor nos comissiona juntos a falar dele, a pregar o seu evangelho de paz. Então, não estamos aqui pregando para apenas cristãos mesmo, que nós precisamos sempre trazer à nossa memória este sacrifício maravilhoso de Jesus, porque trazendo à memória o sacrifício de Jesus, nós lembramos que não é por causa de nós, foi por Ele, por causa dele, aleluia, que estamos aqui. Nós cristãos lembramos, e você, meu amigo que chegou aqui, não sei como você chegou aqui, não sei como você se interessou de estar fazendo a leitura conosco, mas o Espírito Santo com certeza chegou até você, incomodou você, te trouxe através de alguém e Ele tem essa mensagem de vida para te dar. Ele nos usa apenas como instrumentos para a glória do seu nome. Então aceite Jesus, medite nesta palavra. Nós temos visto que aqui, quando Jesus apareceu para os discípulos, quando eles resolveram ir pescar, o Senhor mandou que eles tornassem e fossem pescar novamente. E sob a ordem de Jesus, agora eles conseguiram. Mas quando eles voltaram, o Senhor já tinha peixe providenciado para eles, já tinha pão. Quer dizer, Jesus já tem o alimento providenciado por você, ou perdão, para você. Ele já providenciou o seu alimento, o alimento da sua alma, o alimento espiritual. Se alimente desta palavra, se alimente porque elas testificam de Jesus, testificam deste Deus maravilhoso. Por isso é esta necessidade de lermos e nos alimentarmos da palavra de Deus e nos alicerçarmos. Achegue-se a este livro com fé, não apenas como um outro livro qualquer, porque ele não é um livro qualquer. Este livro é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe sua vida. Nós adoramos a Deus pelo privilégio de podermos ler as Sagradas Escrituras. Tantos lugares que não se pode proclamar o Evangelho, não temos liberdade nem abertura para anunciar o nosso Deus. E enquanto tivermos, queremos falar do nosso Deus. Queremos falar do nosso Senhor e proclamar essa vida, essa liberdade que é
o Evangelho, porque hoje somos livres, livres do poder do pecado. Nós somos do Senhor Jesus resgatados por um alto preço que Ele pagou por nós. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Nós só temos motivos de adorá-lo, de glorificá-lo, de engrandecê-lo. Aleluia, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Senhor, um domingo de paz, um domingo de bênção. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. E vamos continuar crescendo, vamos continuar avançando no nosso propósito de leitura da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Estamos indo caminhando já para o meado do mês de novembro. Oh, quantas bênçãos temos recebido do Senhor por intermédio da sua palavra, por essa vida de comunhão, e com certeza quem se volta para a palavra do Senhor jamais será igual, porque esta palavra nos constrange a sermos melhor para o Senhor, a sermos aperfeiçoados, e a palavra do Senhor nos santifica para que sejamos santos como santo é o nosso Deus. Fiquem todos com Deus, não deixe de curtir, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar, meus irmãos, de deixar seu comentário aqui. Vamos glorificar o nome do Senhor e anunciar a sua palavra, a sua verdade. Ele é a verdade que liberta. Amém? A paz do Senhor.